Olá! Este é o quarto e último vídeo do quarto módulo do projeto Gaia Nefilibata, a filosofia em território virtual. Este quarto módulo, como vocês já sabem, tem como tema Corpo e Vida Precária e é coordenado por mim e pelo professor Daniel Rodrigues Ramos. Neste último vídeo deste quarto módulo, eu retomo as análises que havia feito no primeiro vídeo em torno da precariedade do corpo, particularmente o aspecto da precariedade do corpo, que reflete o corpo enquanto objeto do saber e sujeito às práticas de exercício do poder, mas agora eu faço essas análises a partir de um texto da Butler intitulado Vida Precária. Neste texto, nós veremos como Butler problematiza quais são os processos de humanização, de desumanização, que definirão quais vidas serão consideradas vivíveis e quais mortes não poderão sequer serem publicamente lamentadas. Eu vou pontuar essas análises de Butler nesse texto, mas também vou colocar as questões que Butler traz nesse texto a partir das reflexões de Foucault em torno do discurso de verdade, da objetificação do saber e da sujeição do poder. Espero que vocês gostem desse último vídeo do quarto módulo. Não deixe de seguir nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Twitter, o nosso Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Olá! Este é o quarto vídeo do quarto módulo do projeto Gaia Nefilibata, Filosofia em Território Virtual. Esse módulo, como vocês já sabem, tem como tema Corpo e Vida Precária, e nesse vídeo eu gostaria de retomar alguns dos aspectos trabalhados no primeiro vídeo, no qual foi analisado o texto radiofônico de Michel Foucault intitulado Corpo Utópico. Das reflexões do primeiro vídeo que eu fiz, eu quero retomar as análises sobre a precariedade do corpo. Nesse primeiro vídeo eu falei de um primeiro aspecto da precariedade do corpo, que é o aspecto que compreende o caráter finito e material do corpo. O segundo aspecto dessa precariedade do corpo versa sobre o fato do corpo ser um objeto de conhecimento do saber e sujeito às práticas de exercício do poder. E ainda eu analisei um terceiro aspecto da precariedade do corpo, que por sua vez está ligado agora, esse terceiro aspecto, a uma precariedade compreendida a partir da experiência utópica. Nesse quarto vídeo é particularmente sobre essa segunda precariedade, esse segundo aspecto da precariedade do corpo, que eu queria tecer algumas considerações. E essas considerações eu vou fazer a partir, ou pelo menos partindo, de um texto da filósofa norte-americana Judith Butler. E o texto que a gente vai analisar tem como título Vida Precária. Esse texto foi publicado no Brasil em 2011 na Revista Contemporânea, Revista de Sociologia da UFSCar, e também em 2020 pela editora Autêntica, num livro intitulado Vida Precária, os Poderes do Luto e da Violência. Eu vou fazer referência aqui à edição, à tradução da Revista Contemporânea, já que é uma edição, né, que disponível online, então, para todos e todas que quiserem consultar. Então, esse texto intitulado Vida Precária, né, o Butler vai iniciar apresentando uma história que ela ouviu, segundo ela, do diretor de uma editora universitária. E a história que esse diretor de uma editora universitária conta foi sobre uma reunião em que ele estava presente, na qual ele era ouvinte, e nessa reunião ele ouviu de um reitor de uma universidade, o reitor da universidade afirmar que ninguém mais lia texto de humanidades e que as humanidades não tinham mais nada a oferecer ao nosso tempo. Tenhamos isso em mente, porque a Butler vai então iniciar o texto dela com um discurso que não é qualquer discurso, mas o discurso de um reitor, um discurso também de um diretor de uma editora universitária. E nesse vídeo eu queria ler algumas passagens do texto da Butler que são bem interessantes. Então, inicialmente sobre esse discurso, né, que dizia respeito ao fato de que as humanidades não tinham mais nada a oferecer ao nosso tempo, a Butler vai dizer o seguinte, palavras dela:
A estrutura do discurso é importante para a compreensão de como a autoridade moral é introduzida e sustentada, se concordamos com o fato de que o discurso está presente não apenas quando nos reportamos ao outro, mas que, de alguma forma, passamos a existir no momento em que o discurso nos alcança. E que algo de nossa existência se prova precária quando esse discurso falha em nos convencer. Mais enfaticamente, no entanto, aquilo que nos vincula moralmente tem a ver com como o discurso do outro se dirige a nós, de maneira que não podemos evitá-lo ou mesmo dele desviar. Essa implicação realizada por meio do discurso do outro nos constitui, a princípio, vai dizer Butler, contra a nossa própria vontade, ou talvez colocado de forma mais apropriada, antes mesmo de formarmos nossa opinião. Portanto, se pensarmos que a autoridade moral tem a ver com encontrar uma vontade e sustentá-la, talvez não estejamos percebendo o próprio modo pelo qual demandas são apresentadas. Ou seja, não percebemos a questão do ser implicado, a demanda que nos vem de algum lugar, muitas vezes um lugar sem nome, pela qual nossas obrigações são articuladas e são impostas a nós. Fim de citação. Então, nesse texto, a Butler vai apresentar a seguinte problematização, e é essa problematização que vai seguir as análises dela nesse texto. Essa autoridade moral que nos vincula a um discurso, ela não é dada por nós mesmos a nós. Ela não procede da nossa autonomia ou da nossa reflexão sobre ela. Na verdade, o discurso moral da autoridade, vai dizer Butler, pode arruinar os nossos planos. E se eles são desfeitos, isso pode muito bem ser sinal de que uma autoridade moral pesa sobre nós. Então, quando nós pensamos em um presidente, em um discurso presidenciável, ou no discurso de um reitor de uma universidade, nós esperamos, vai dizer Butler, que estes sujeitos saibam do que estão falando, que seus discursos sejam assertivos e que nos vinculem a eles, a esses discursos. Mas, vai dizer Butler, isso são palavras dela, os discursos presidenciáveis andam estranhos nestes tempos. E só para contextualizar, as reflexões que a Butler faz nesse texto, elas refletem o momento presente dela, que ele é produzido logo após também o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E daí a Butler vai dizer o seguinte: uma prova de que os discursos presidenciáveis estão estranhos, para fazer isso, ela toma então esse momento presente, que é o contexto dela, e ela vai afirmar o seguinte, e aqui eu cito de novo a Butler. Por que razão, por exemplo, o Iraque é considerado uma ameaça à segurança do mundo civilizado, entre aspas, enquanto mísseis voando da Coreia do Norte e até mesmo a tentativa de sequestro de navios estadunidenses são chamados, entre aspas, assuntos regionais? E se o presidente dos Estados Unidos foi conclamado pela maior parte do mundo a retirar suas ameaças de guerra, por que ele não se sente vinculado a essa demanda? Em razão da desordem em que a voz presidencial se encontra neste momento, talvez devêssemos, diz Butler, pensar mais seriamente na relação que existe entre modos de discurso e autoridade moral. Isso poderá nos ajudar a entender quais valores as humanidades têm a oferecer e quais são os contextos de discurso em que a autoridade moral passa a se tornar vinculativa. Então, modos de discurso e autoridade moral são, portanto, o problema que a Butler vai trabalhar nesse texto a partir de uma perspectiva ética em torno de uma questão política. Para fazer isso, a Butler apresenta a noção de rosto de Levinas, para explicar a maneira pela qual os outros fazem reivindicações morais sobre nós, direcionam demandas morais a nós, as quais não pedimos, mas que nós não somos livres para recusar. Então, é longa a análise que a Butler faz em torno dessa noção de rosto, e por meio dessa análise que ela vai fazer da noção de rosto,
ela encontra caminhos para apresentar tanto a precariedade da vida quanto a interdição da violência. A interdição da violência a partir do rosto como representação do mandamento não matarás. É isso a partir das análises de Levinas. Explorando, e é isso que eu queria destacar aqui, que aquilo que é dado na esfera pública, a partir de enquadramentos específicos, irá determinar de que maneira as figuras ou os rostos são representados. No limite, a escolha de como o rosto é representado vai determinar a nossa vinculação com este rosto, que poderá ser uma vinculação de humanização ou uma vinculação de desumanização. Justamente esta vinculação com o outro vai nos colocar a pensar nas diferentes formas de violência. Um exemplo disso, e esse exemplo é da Butler. Ela vai questionar o seguinte: como nos identificamos, nos humanizamos com a produção do rosto de Osama Bin Laden ou de Saddam Hussein? Essa é a questão que a Butler coloca. Então, essa questão que a Butler coloca numa perspectiva ética diz respeito ao tema da alteridade e da subjetividade, ao tema do outro e o eu, o outro e a minha individualidade, o outro e a minha subjetividade. Temas que são caros ao tempo presente e que precisam ser refletidos a partir da filosofia moderna, especificamente da filosofia cartesiana. Isso porque a nossa cultura da modernidade é uma cultura do sujeito, do eu, se a gente quiser, do ego. É na modernidade que o eu, a minha identidade, a minha subjetividade, o que eu sou, passa a ocupar um lugar privilegiado no pensamento e que vai nos levar a pensar o mundo a partir de uma perspectiva que não é outra senão a subjetiva. E esse privilégio do eu, do sujeito, do ego, nos leva, inclusive até o momento presente, a um distanciamento do outro, com o outro. Distanciamento que nos leva, inclusive, à impossibilidade de compreender a existência do outro. Então, a certeza que nós temos a partir da modernidade, é a certeza da nossa existência. É essa certeza. É esse o legado cartesiano da consciência de si, ou se a gente quiser, do ego. É a certeza que toma o sujeito como principal realidade da existência. Então, o racionalismo cartesiano inaugura na modernidade a dimensão da subjetividade, do eu, da consciência de si, ao mesmo tempo em que coloca a consciência do outro num lugar muitas vezes, se não sempre, inalcançável, tamanho seu distanciamento com a consciência de si. E as questões que a Butler problematiza em torno da nossa relação com o outro, com o questionamento de como ocorre a humanização ou a desumanização do outro, me parece que é uma questão que também nos faz remeter à filosofia cartesiana. Já que a questão que a gente pode colocar a partir daí é, então, como a modernidade estabeleceu o paradigma do que é humano. E a maneira que a Butler vai abordar esse tema mobiliza questões em torno de Levinas, questões que são contemporâneas e que por isso mesmo são questões contemporâneas que nos permitem dialogar com outros pensadores como Michel Foucault. E eu gostaria de fazer algumas considerações sobre isso. Então, a perspectiva que a Butler apresenta para problematizar a vida precária, a subjetividade e o outro, o quanto importa uma vida, os processos de humanização e desumanização, são direcionamentos que colocam em questão a própria representação. A representação remete diretamente ao tema do discurso moral da autoridade com o qual Butler inicia o seu texto. O discurso moral da autoridade do reitor, do diretor da editora universitária. E daí a Butler traz um outro exemplo sobre esse discurso, a representação desse discurso. E daí ela vai dizer o seguinte, que ao relatar como a mídia e o leitor norte-americano triunfaram com os registros fotográficos dos rostos de meninas afegãs que tiraram ou deixaram cair as suas burcas, justamente por esses registros representarem, a partir da forma com que foram veiculados o sucesso da democracia, a Butler vai afirmar. Isso são palavras da Butler.
Ela diz o seguinte: similarmente, embora possamos querer celebrar os rostos recém-descobertos das jovens mulheres afegãs como uma celebração do humano, temos que perguntar para qual função narrativa essas imagens são mobilizadas. Se a incursão no Afeganistão foi realmente feita em defesa do feminismo, e em que forma de feminismo ela mais tarde se fantasiou. Ainda mais importante, parece que devemos perguntar quais cenas de dor e lamento essas imagens cobrem ou desfazem. De fato, todas essas imagens parecem suspender a precariedade da vida. Elas ou representam um triunfo americano ou promovem uma iniciativa ao triunfo militar americano no futuro. Elas são os despojos de guerra ou são os alvos da guerra? E nesse sentido, podemos dizer que o rosto é, em cada ocasião, desfigurado. E isso é uma das consequências filosóficas e representacionais da própria guerra. E o que eu quero destacar é qual é o caráter precário que a gente pode depreender dessas questões, dessa representação, desse discurso de verdade, desse discurso que nos vincula moralmente, desse conhecimento do outro que se coloca a partir da modernidade. Aí, tomando ainda o gancho das reflexões que a Butler vai fazer nesse texto a partir de Levinas, então ela vai retomar como que para Levinas o humano não pode ser capturado por meio da representação, mas é constituído exatamente nesta possibilidade. Mas então o que ocorre quando o discurso moral da autoridade nos vincula à representação do que é humano e do que não é humano? Como ficam as coisas? Como é que fica a vida? Essa é a questão. E é sobre o exercício do poder que define o que vive e o que morre, o certo e o errado, o justo e o injusto, o normal e o anormal, a razão e a desrazão, que a Butler problematiza então nessa perspectiva ética quando o humano não é identificado com aquilo que ele é representado. Então, quando o humano não se identifica com aquilo que ele é representado. E daí eu queria fazer outra citação da Butler sobre isso. Ela vai dizer o seguinte: o processo de esvaziamento do humano feito pela mídia por meio da imagem deve ser entendido, no entanto, nos termos do problema mais amplo de que esquemas normativos de inteligibilidade estabelecem aquilo que será e não será humano. O que será uma vida habitável, o que será uma morte passível de ser lamentada. Esses esquemas normativos operam não apenas produzindo ideais do humano que fazem diferença entre aqueles que são mais e os que são menos humanos. Vejam, ela vai dizer. Às vezes eles produzem imagens do menos que humano, à guisa do humano, a fim de mostrar como o menos humano se disfarça e ameaça enganar aqueles de nós que poderiam pensar que conseguem reconhecer outro humano ali, naquele rosto. Fim da citação da Butler. Então há um discurso, portanto, que a partir da minha subjetividade, da minha racionalidade, da minha individualidade, diz algo sobre o outro. E são esses processos de racionalização do discurso que o Foucault analisou sobretudo nas suas obras dos anos 70. Então, se a gente considerar que a partir da modernidade que se estabelece a consciência de si, como então conhecer o outro? Como ter um conhecimento do outro? E como se conhecer o outro, Foucault vai explicar em termos de um processo de individualização do sujeito. Foucault vai analisar como as práticas de exercício do saber e do poder, que a partir do século XVIII vão operar o discurso verdadeiro sobre o outro. E como isso foi feito? Como foi operado esse discurso verdadeiro sobre o outro? Isso foi feito tomando o outro como objeto de estudo, análise, reflexão do saber. Isso foi feito com esse outro, cuja vida, entendendo vida como corpo, linguagem, trabalho e desejo, se torna objeto do saber e sujeito às práticas de exercício do poder. O tema que a Butler vai problematizar no texto Vida Precária, embora ele não tenha o Foucault como ponto de partida das suas análises, me parece que as suas reflexões seguem nos rastros das problematizações postas por Foucault
sobre o exercício do poder a partir do século XVIII, ou sobretudo a partir do século XVIII. A pergunta que a Butler vai fazer nesse texto, que é a seguinte: quais são os processos de humanização, de desumanização, que definirão quais vidas serão consideradas vivíveis e quais mortes não poderão ser publicamente lamentadas? Essa pergunta me parece que a Butler coloca, ainda que não seja no rastro do Foucault, essa pergunta ela é analisada por Foucault, por exemplo, a partir das estratégias de exercício do poder disciplinar e da biopolítica. Então, a exclusão do outro por esse homem da razão e de bem, entre aspas, né, pelos senhores da ordem, lógico, entre aspas, é que vai definir qual corpo, qual vida viverá. E é para o lugar da exclusão do outro, o lugar no qual o outro é sujeito de um discurso moral autoritário, que o Foucault nos remete. O Foucault nos remete para este lugar de estigmatização, marginalização, patologização e confinamento. O lugar que nos mostra a precariedade do corpo enquanto objeto de saber e sujeito ao poder. Neste lugar, o que vemos é o silêncio do outro, o silêncio do sujeitado. Essa passagem diz respeito a um artigo do professor e pesquisador José Carlos Bruni, intitulado Foucault, o Silêncio dos Sujeitos. Então, o que Foucault faz é a arqueologia e genealogia desse sujeito silenciado. Por que silenciado? Porque é o estudo do imaginário que dele se tem, o medo que dele se tem, a proteção que dele se precisa. Então, a partir do século XVIII, nos mostra Foucault, nós temos a multiplicação de mecanismos aptos para capturar e controlar as condutas desviantes, as condutas que estão à margem dessa suposta normalidade. Para então devolver essas condutas desviantes o esclarecimento que só a razão parece ser capaz de promover. É assim que estes mecanismos, entenda-se aqui por mecanismos, os discursos promovidos pelo saber e as estratégias de exercício do poder, incluem as condutas desviantes ao mesmo tempo que promovem a exclusão dos sujeitos de tais condutas. Foucault nos mostra assim, então, como as práticas e os discursos, por exemplo, médicos, judiciários, pedagógicos, promovem objetivações, promovem conhecimento sobre o outro, fazendo com que esse outro seja conhecido por nós como sujeito criminoso, louco, delinquente, homossexual, anormal, entre tantos outros. O que eu queria destacar então nesse vídeo é que a desumanização destes corpos ela é dada, portanto, pelo saber, pela ciência. E o caminho para a sua humanização é a sujeição à humanidade dessas próprias ciências humanas e das ciências médicas. A não humanidade do homem tem, portanto, uma história, uma genealogia, que pode ser posta, analisada a partir dos discursos de verdades criados, por exemplo, sobre o sujeito louco, o delinquente, a histérica, o pervertido, o homossexual. Então, o caminho para a humanidade do homem, nessa perspectiva, ele não é outro senão da sujeição à humanidade definida pelo homem de razão e pelo homem de bem. Como vai dizer o Bruni, pelos senhores da ordem e responsáveis pela exclusão do outro. Então essas são minhas considerações nesse quarto vídeo, espero que vocês tenham gostado.